Você não entende como o projeto não aconteceu. Tanto você... 1 Pedro, capítulo 1, ou 5, verso 8, diz assim: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Vou repetir mais uma vez. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Evangelho de João capítulo de número 10, parafraseando o texto dessa noite. João capítulo 10, versículo de número 10 também diz assim: o ladrão não vem só não para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vidas e tenha em abundância. Amém? Você que pode, tome seu assento. Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Queridos, eu estou muito feliz em retornar a essa casa de oração. Glória a Deus. Eu quero ser rápido aqui. Eu escolhi nessa noite 2 textos. E os 2 textos, se você é um bom entendedor, já diz o antigo ditado que para bom entendedor meia palavra basta. Os 2 textos têm o mesmo significado. É claro que foram 2 pessoas que falaram a mesma palavra. O primeiro texto que eu li foi ditado pela boca de um dos apóstolos de Jesus, chamado Pedro. Todo mundo conhece a história de Pedro. O segundo texto que eu li foi ditado pela boca de ninguém, nada mais, nada menos que Jesus de Nazaré. Foi Jesus que falou a própria palavra. Nessa noite o Senhor, quando eu estava aqui sentado, Deus colocava essa palavra no meu coração. O Senhor me dizia: meu filho, hoje é uma noite de batalha espiritual. Hoje é a noite que nós vamos cutucar a onça com vara curta. Se você tem medo de tocar nesse assunto, então dá tempo de você ir para casa, dá tempo de você colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para casa. Porque nessa noite os covardes não ficarão nesse lugar. Só ficarão nessa noite crentes que têm coragem em Deus. Tem quem tem coragem aqui? Alguém tem coragem? Olha só, bispo, o que Deus colocou no meu coração. Eu li 2 versículos. Um falado pela boca de Pedro e o outro falado pela boca de Jesus. Pedro andou do lado de Jesus. Pedro foi discípulo de Jesus. E as experiências que Pedro teve com Jesus, o que Pedro aprendeu não foi na teoria. O que Pedro aprendeu era na prática. Ou seja, tudo que Pedro está falando aqui, ele sentiu na pele. Ele aprendeu na prática com Jesus. Pedro está dando um alerta para nós nessa noite. Pedro está dando uma palavra de alerta. Ele disse: vigiai, porque o vosso adversário anda ao seu derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Em outra palavra, procurando a quem possa destruir. Eu quero usar aqui esse texto para parafrasear a história de 2 discípulos, 2 homens que caminharam com Jesus. Os 2 tiveram a mesma experiência. Os 2 passaram pela mesma experiência. Os 2 passaram pela mesma situação. Os 2 caminharam com Jesus. Um se chama Judas e o outro se chama Pedro. Pedro e Judas vivenciaram a mesma experiência. Passaram os 2 pela mesma situação. Você conhece a história, eu vou apenas relembrar a história a você. Depois da morte de Jesus, ou melhor, antes que Jesus morresse, Judas, ele vai até o sacerdote. E a Bíblia diz que Judas, ele vende Jesus por algumas moedas de prata. Quando Judas vende Jesus, o dinheiro é entregue na mão de Judas. E a história diz que Jesus, ele foi levado para a Fortaleza Antônia, que era o quartel-general dos romanos. Da Fortaleza Antônia, Jesus é levado para a Via Dolorosa. Da Via Dolorosa, Jesus é levado para o alto do Gólgota, da montanha. E no alto da montanha, Jesus é crucificado. Jesus é morto. Jesus, ele foi sepultado. Quando ele foi sepultado,
Pelo que eu entendo, foram 3 dias que Jesus passou morto. 3 dias que Jesus ele passou nas profundezas da terra, nas partes mais baixas da terra. E os 3 dias que Jesus passou morto foram os 3 piores dias da vida, tanto de Pedro como de Judas. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes e Judas vendeu Jesus. Negar Jesus e vender Jesus é a mesma coisa. Os 2 passaram pela mesma situação. Pedro negou e Judas vendeu. Os 3 dias que Jesus passou morto foram os 3 piores dias da vida desses 2 homens. Um negou e o outro vendeu Jesus. Quando Jesus ele morre, um demônio se levanta do inferno e começa a acusar Judas. O demônio começa a dar de dedo em Judas, dizendo: Judas, você vendeu Jesus. Você vendeu o Mestre Jesus. Você vendeu o Mestre Judas. Você não é digno de ser discípulo de Jesus Cristo. Você vendeu Jesus. Eu creio que durante esses 3 dias que Jesus passou morto, um espírito de acusação vinha sobre Judas, vinha sobre ele e dava de dedo nele, apontava nele, fazia questão de envergar no rosto de Judas o pecado que ele tinha cometido, o erro, a bobagem que Judas tinha feito. 3 dias que Jesus passou morto foram os 3 piores dias da vida de Judas. Satanás se levantou contra ele de uma forma tão terrível e ele apontava para Judas e dizia: Judas, você é um traíra. Judas, você vendeu Jesus. Judas não come, bispo. Judas não consegue colocar a cabeça no travesseiro. A pressão e a opressão sobre a vida daquele homem foi tão grande. E eu fui procurar a origem da palavra, eu fui procurar um significado da palavra pressão. A palavra pressão, ela tem vários significados, opressão. E um dos significados da palavra opressão quer dizer asfixiamento. Ou seja, Judas ele estava sendo oprimido de uma forma tão terrível, de uma forma tão truculenta, tão cruel, que ele estava sendo asfixiado. O inimigo estava tirando o fôlego dele de uma forma tão terrível, que Judas não conseguia colocar a cabeça no travesseiro. Judas não conseguia comer, não conseguia dormir. O demônio se levantava contra ele, dizendo: você negou a Jesus. Você negou a Jesus. Você vendeu Jesus, Pedro. Você vendeu Jesus, Judas. Você não é digno de ser discípulo de Jesus. A pressão sobre a vida daquele homem foi tão terrível que, se você ler o capítulo de Atos, capítulo 1, você vai ver que agora ele desatina. Ele vai fazer uma das piores besteiras que o ser humano é capaz de fazer. Ele está sendo oprimido, ele está sendo opresso. O diabo está apertando ele de uma forma tão grande que Judas não suporta a pressão. E ele pega uma corda, ele coloca sobre o pescoço e ele faz aquilo que o ser humano faz quando está em um nível superior de sofrimento. Porque é isso que acontece. Quando a pessoa está em um nível acima das forças dele. Porque o ser humano, para tirar a própria vida, não é de qualquer jeito. Para o ser humano chegar ao nível de tirar a própria vida, então quer dizer que as forças dele já se acabaram. Ele está num sofrimento tão intenso, ele está num pico de emoções tão elevada, que a única escapatória, a única porta de escape que ele encontra para acabar com o seu sofrimento, porque a verdade é essa: a pessoa que tira a própria vida, ele não quer matar ele mesmo, ele quer matar aquilo que está matando ele. Ele não quer tirar a própria vida, ele quer destruir aquilo que está desgraçando a vida dele. E já que ele não encontra um jeito, já que ele não encontra uma solução, o diabo abre uma porta na frente dele. O diabo disse: eu tenho uma solução para o seu problema. Eu tenho uma solução para que os seus problemas estejam todos solucionados. E a pessoa está num nível, num pico elevado de emoções. E o diabo disse: tira a vida, se mata, acaba com esse sofrimento, acaba com isso, acaba com essa dor, acaba com essa luta, acaba com essa prova, e os seus problemas estarão todos solucionados. Porque é isso que o inimigo faz. E a pessoa, por estar passando por um estresse emocional tão alto,
A pessoa sem saber o que está fazendo, porque que conhece a palavra sabe que para aquele que tira a própria vida não existe mais salvação. A pessoa pega uma corda, outros pegam veneno, outros pegam qualquer tipo e acaba tirando a própria vida. Foi isso que aconteceu com Judas. Judas estava passando por uma situação tão estreita na vida dele. Ele está passando por uma opressão tão terrível que a única escapatória que ele descobre é de tirar a própria vida dele. O inimigo cercou aquele homem de uma tal forma. Satanás apostou no inferno que iria destruir a vida dele. Tem outro discípulo que está passando pela mesma situação de Judas. O nome dele é Pedro. Pedro está passando pela mesma situação, porque Judas vendeu e Pedro negou. E negar e vender dá do mesmo. Os dois praticaram a mesma besteira. 3 dias, bispa, que Jesus passou morto. Foram os 3 piores dias da vida de Pedro. Pedro não dorme, Pedro não come, Pedro não consegue colocar a cabeça no travesseiro. Há um espírito de acusação andando atrás de Pedro. O diabo está apontando para Pedro: Pedro, você negou ao mestre. Você negou a Jesus, Pedro. Você negou ao mestre. Você não é digno de ser discípulo dele. Você não é digno de andar do lado dele, Pedro. Você negou ao mestre. Eu fico aqui imaginando o sofrimento de Pedro. Eu fico aqui imaginando as dores de Pedro, o sofrimento que esse homem está passando, a pressão sobre ele está sendo tão forte, está sendo tão terrível, está sendo tão truculenta. Ele não come, ele não dorme, ele não coloca a cabeça no travesseiro, ele está sendo atormentado. Quando eu vinha para cá, Jesus falava no meu coração sobre isso. O Senhor me disse que falaria nessa noite com homens e com mulheres que estão passando a mesma situação que Pedro passou, a mesma situação que Judas passou. Há um espírito de acusação sobre a igreja. Há um espírito de oprimido, um espírito de opressão sobre a igreja. O diabo aponta para você, o diabo olha para você e aponta para você aquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer. Ele aponta e diz: você fez isso, você fez aquilo. Quero ver se você vai ter coragem de ir para o culto hoje, depois daquilo que você fez. Quero ver se você vai ter coragem de cantar no grupo das senhoras depois daquilo que você fez. Quero ver se você vai ter coragem de ter a oportunidade depois daquilo que você fez. Há um espírito de acusação. O diabo cravou as unhas na mente de Pedro e disse: quero só ver, Pedro, se você vai ter coragem de adorar. Quero só ver se você vai ter coragem de se levantar. Você vendeu Jesus. Você não é digno de ser discípulo de Jesus. Existe um espírito maligno sobre a igreja. Um espírito de apontamento. Um espírito de que as pessoas se acham inferiores às outras e pelo fato de ele se achar inferior a você, ele te aponta. Ele aponta você não sabendo que o mesmo erro que ele cometeu, ele pode cometer também. É aquela velha história do sujo falando do mal lavado. Aquele que erra está falando de um outro que erra. Eu tenho uma palavra de Deus para você, porque para você não apontar as pessoas. Você não apontar o erro de ninguém, você não apontar a queda de ninguém, você não apontar a falha de ninguém, porque um dia foi ele, hoje é ele, e amanhã pode ser você. Hoje quem caiu foi ele, hoje quem errou foi ele, hoje quem fracassou foi ele, mas amanhã pode ser você. Ninguém está livre disso, ninguém está livre dessa situação, ninguém está livre dessa condenação. Os dois, detalhe, andaram com Jesus. Viram milagres através de Jesus. Viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Viram Jesus multiplicar o pão e o peixe. Viram Jesus fazer coisas tremendas. Mas quando o diabo cercou ele, quando o diabo cercou, colocou uma redoma ao redor dele. Por isso que Pedro está alertando nessa noite. Ele disse: vigiai. Ficai atento, ficai apercebido, porque o teu adversário, Satanás, ele anda ao seu redor. Ele anda te esbrechando, ele anda te observando, bramando como um leão, procurando a quem ele possa destruir, a quem ele possa tragar. É por isso que eu contei a história desses dois homens aqui, porque são histórias parecidíssimas.
histórias iguais, de homens que caminharam do lado de Jesus. Ou seja, ninguém está livre disso. Ninguém está livre dessa situação. Ninguém está livre da queda. Ninguém está livre da falha. Portanto, se você errou, levanta nessa noite. Se você caiu, levanta nessa noite. Porque errar, todo mundo erra. Ou tem alguém perfeito aqui? Tem alguém com asa de anjo aqui nessa noite? Tem alguém com auréola na cabeça? Tem alguém que é perfeito? Eu estou nessa noite diante de pessoas imperfeitas, pecadores, homens e mulheres que erram, mas acertam também. Homens e mulheres que caem, mas eles levantam também. Homens e mulheres que fracassam, mas eles não permanecem na mesma hora, no mesmo fracasso. Aleluia! Aleluia! Vigiai! Ficai atento! Ficai apercebido, porque o teu adversário está ao teu redor. Está te observando, está te analisando, está te estudando. O diabo andou atrás de Pedro, disse: Pedro, quero só ver, Pedro. Pedro, você negou a Jesus. E pior, Pedro, ele te avisou. E pior, ele disse que você iria negar, mas você não acreditou, você fez pouco caso do que ele tinha falado para você, Pedro. Pedro, você negou ao mestre, você negou ao mestre. Se Pedro estivesse hoje aqui no nosso meio, não tenho sombra de dúvida. Se Pedro estivesse nessa noite aqui entre nós, o espírito da acusação acusaria ele. Quando Pedro ameaçasse levantar a mão para dar glória para Deus, o diabo dizia: Ei, Pedro, baixa a mão, Pedro. Você não pode adorar, porque você negou ao mestre. Se Pedro ameaçasse aqui dar glória para Deus, o diabo: Ei, Pedro, cala a sua boca, porque você vendeu Jesus, ou você negou a Jesus. Você não pode adorar a Deus porque você errou. Você não pode adorar a Jesus. Toda vez que eu conto essa história, eu me lembro de algo que aconteceu comigo, acho que foi há 2, 3 anos atrás. Eu estava pregando, foi na época da pandemia, foi isso mesmo. As igrejas estavam praticamente todas fechadas e as únicas igrejas que estavam abertas eram igrejas que estavam abarrotadas de gente. E nesse dia o culto estava lotado. Nesse dia entrou uma moça na igreja, e a moça sentou do meu lado esquerdo aqui. Ela sentou na primeira fileira da cadeira. E quando eu pregava, eu falei a palavra misericórdia. Quando eu falei a palavra misericórdia, a moça que estava aqui na frente deu um grito, bispo. Sabe, um grito de dor, um grito de sofrimento. Ela gritou e ela começou a chorar. Ela chorou a mensagem toda, o culto todo. Ela chorou tanto que ela baixou a cabeça. Ela colocou a testa no joelho e ela chorou a mensagem toda. Quando terminou o culto, essa moça me procurou. Essa moça disse: Pastor, posso abrir meu coração para o Senhor? Eu disse: Fica à vontade, amada. Ela disse para mim: Pastor, já tem 2 anos que eu estou na igreja. Já tem 2 anos que eu aceitei a Jesus. Já tem 2 anos que eu não me arrependo da decisão que eu tomei, da posição que eu tomei. Já tem 2 anos, eu canto no grupo das senhoras. Eu participo do círculo de oração, eu participo do grupo de evangelismo, eu tomo Santa Ceia, eu sou uma pessoa ativa na igreja, eu faço de tudo na igreja, eu sou regente do grupo da senhora. Mas ela disse: mas durante esses 2 anos, pastor, eu nunca parei de fumar cigarro. Eu continuo fumando cigarro. Eu canto no grupo das senhoras, mas eu fumo cigarro ainda. Eu tomo Santa Ceia, mas eu fumo cigarro ainda. Eu sou uma pessoa ativa na igreja, mas eu ainda fumo cigarro. Ela contou para mim, ela disse que naquele dia quando veio para o culto, ela disse que antes de vir para o culto ela fumou um cigarro. Quando ela terminou de fumar um cigarro, ela lavou as mãos, colocou uma bala na boca para dissociar o cheiro da nicotina e foi para o culto. Ela disse que no meio do caminho ela ouviu uma voz. E a voz dizia para ela: vai para onde? E ela interagia com a voz. A voz dizia para ela: vai para onde? Ela dizia: eu vou para a casa de Deus, eu vou para a casa do Senhor. E a voz dizia para ela: vai para onde, sua imunda, sua desgraçada, sua viciada? Você está vendo que se descobrirem lá na igreja o seu pecado, aquilo que você faz de trás dos bastidores, por detrás das cortinas, você está vendo, se descobrirem isso, as pessoas não te aceitam. Se descobrir, se o pastor descobrir que você fuma, você não canta mais o grupo das senhoras. Se descobrir que você fuma, você não toma mais Santa Ceia. Você vai para onde? Ela: vou para a igreja. E ela disse que a voz falava com ela começava a chorar.
Ela dizia, mas eu não quero mais, eu não aguento mais. A avó dizia para ela, volta para sua casa, para terminar de fumar aquela carteira de cigarro que você deixou lá na sua casa. E ela dizia, mas eu não quero mais. Ela disse, volta para casa, porque você é uma viciada, você é uma imunda. Já tem 2 anos que você está lá naquele lugar e nem o homem de branco lá de cima liberta você do seu maldito, do seu vício. E ela disse que pensou em dar meia volta, ela disse que virou para dar meia volta, para voltar para casa, para fumar o cigarro, para fumar a carteira de cigarro, bispa. Quando ela virou para ir para casa, para fumar o cigarro, ela disse que do outro lado, ela ouviu uma outra voz. Era a voz do Espírito Santo de Deus. Era a voz do Senhor. E a voz dizia para ela, dizendo, minha serva, minha filha, vai para minha casa. E na minha casa eu vou ter misericórdia de você. Eu vou ter misericórdia de você, minha filha. E ela ficou no meio do caminho. Ela não sabia se ouvia a voz do Espírito Santo. Não sabia se ouvia a voz do inimigo. Ela ficou entre a cruz e a espada. Ela não sabia se voltava para casa para terminar de fumar a carteira de cigarro, ou se ela ia para a igreja para receber a misericórdia do Senhor. Ela disse que ficou indecisa, mas de repente a voz do Espírito Santo falou mais forte no coração dela. E ela foi para o culto. Foi quando eu lancei no meio do culto a palavra misericórdia. Ela ouviu a palavra misericórdia e ela chorou. E ela contou isso para mim, que eu estou contando para os irmãos. Ela disse, pastor, eu não quero mais. Eu não aguento mais. Eu quero me livrar desse maldito, desse vício. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu espero, você não quer mais, você não quer se libertar, mas eu quero me libertar. Eu peguei a mão, ungi a mão com óleo e coloquei no rosto dela. Ela caiu possessa, possuída, uma legião de demônios se manifestaram nela naquele dia. Expulsamos os demônios. Ela ficou mais ou menos uns 2 a 3 minutos acordada, caída. Quando ela levantou do chão, ela levantou falando línguas estranhas, repartida com fogo. Foi selada pelo Espírito de Deus naquele dia. Aleluia. Deus batizou ela com o Espírito Santo. Ela me deu um abraço bem apertado, chorando. Terminou aquele momento, cada um foi para sua casa. Se não me engano, foi 3 meses depois, eu me encontrei com essa mesma moça. Eu não lembrava dela, mas ela lembrou de mim. Ela disse, pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse, não lembro da senhora, eu sou aquela moça lá daquele culto do domingo. Eu disse, não estou lembrada, senhora, eu sou aquela moça lá do culto do bispo, do apóstolo. Eu sou aquela moça que fumava. Eu disse, lembrei da senhora, o que foi que aconteceu? Ela disse, pastor, depois daquele dia, depois daquela oração, nunca mais eu coloquei uma bituca de cigarro na minha boca. Aleluia! Eu estou livre, eu estou liberta pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Aleluia! A palavra de Deus para você nessa noite é essa: misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de você. Eu não vim aqui para passar o seu pecado na sua cara. Eu não vim aqui para te humilhar, não vim aqui para te envergonhar, eu vim aqui para estender uma mão amiga para você. Eu vim aqui estender uma mão e dizer para você que nesse chão que você está, você não vai ficar. Nessa situação que você está vendo, você não vai permanecer. O Senhor manda dizer para você nessa noite: levanta-te e anda. Levanta-te e anda nessa noite, anda. Está na hora de você se levantar, minha amiga. Ei, meu amigo. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você tomar uma atitude. Porque do jeito que você está, você não pode continuar. Da maneira que você está, você não pode continuar. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você tomar uma atitude. Você tem 2 caminhos hoje. Ou você toma o mesmo caminho que Judas tomou. Ou você toma a atitude que Judas tomou, de pegar uma corda e colocar no pescoço. Você pode tomar a atitude de se sentir uma fracassada. Você pode se vitimizar. Você pode se sentir fraco, derrotado. Você tem 2 caminhos nessa noite. Ou você toma o caminho que Judas tomou, ou você toma o caminho que Pedro tomou. Os 2 estão passando pela mesma situação. Os 2 estão passando pela mesma falha, pela mesma queda. Os 2 estão passando pelo mesmo calibre. Mas um se desatina. Um perde o equilíbrio. Um pé fica desorientado e vai fazer a pior besteira que o ser humano possa fazer.
O outro não. O outro está passando pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento. Mas quando Jesus ressuscita, o Senhor manda uma palavra de fé e de esperança para ele. As 3 Marias vão para o templo, ou melhor, vão para o sepulcro, domingo de manhãzinha cedo. 3 mulheres vão para o sepulcro. E quando ela chega no sepulcro, a Bíblia diz que tem um homem de branco, que está do lado onde colocaram o corpo de Jesus. E ele disse: mulheres, por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia. Por que procurar entre os mortos aquele que não está mais aqui? Veja, olha o lugar onde colocaram ele. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Ele está vivo e vive para todo sempre. Só que ele diz, bispo, uma palavra interessante. Ele disse: vá até os meus discípulos e diga para eles que eu estou vivo. Vá até os meus discípulos e digam para eles que eu ressuscitei. Mas ele disse: mas chame Pedro no particular. Chame Pedro no canto e diga para ele que eu ainda tenho mistérios com ele nessa terra. Glória a Deus. Oh, aleluia! Você está entendendo? Não importa o que você fez no verão passado. Não importa a atitude que você tomou. Você tem 2 caminhos nessa noite. Ou você abraça, ou você pega toda a queda que você teve. Porque cair todo mundo cai, irmãos. Errar todo mundo erra. Mas você não pode permanecer no erro. Você não pode ficar prostrado, todo mundo cai, todo mundo erra nessa vida. Mas prostrado você não pode ficar. Você tem que se levantar nessa noite. Glória a Deus. Tomar uma atitude. E a atitude que você vai tomar vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Quando Jesus ressuscita, ele disse: diga a Pedro, aquele que me negou 3 vezes. Diga a Pedro, aquele que me negou diante de todos. Diga a ele que independente do que ele fez, que independente do vacilo que ele fez, que independente da queda, que independente de tudo que ele fez, diga para ele que eu ainda tenho mistérios Aleluia. na terra com ele. Glória a Deus. Aleluia. Se Jesus não acusou Pedro, quem sou eu para acusar ele? Se Jesus não apontou de dedo para Pedro, quem sou eu para apontar o dedo? Então, seu juiz de plantão, então, seu santarrão de plantão, não aponte ninguém. Porque o único que deveria apontar Pedro, o único que deveria julgar Pedro, aleluia, não julgou ele. Pelo contrário, ele disse: diga a Pedro que eu ainda tenho mistérios com ele na terra. Glória a Deus. Aleluia. Não me importa o que ele fez no verão passado. Não me importa a queda, não me importa a falha, não me importa o erro. O que importa é que a minha misericórdia recai sobre ele nessa noite. O que importa é que a minha graça cai sobre ele nessa noite. Levante a mão para o céu, eu profetizo nessa noite que a glória do Senhor recai sobre você. Eu profetizo nessa noite que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu profetizo nessa noite que 1000 vão cair de um lado, 10.000 vai cair do outro lado, mas você não será atingido nessa noite. Quem acredita, quem crê, fecha a mão, deposita no peito e dá um glória bem alto para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se Jesus não apontou ele, quem sou eu para apontar? Se Jesus não criticou ele, quem sou eu para criticar? Eu não vim para te envergonhar. Não vim para passar o seu erro na sua cara. Eu vim dizer para você que Jesus, ele te levanta nessa noite. Aleluia. Ele vai te levantar do pó e da cinza. Ele disse: ele é aquele que ergue o pobre, o necessitado do mundo todo, e faz ele se assentar entre os príncipes dessa terra. Aleluia. Você está entendendo? Você veio para o culto de um jeito, mas não volta para casa do mesmo jeito. Eu vou falar de novo. Você veio para o culto de um jeito, quebrado, arrebentado. Você veio para o culto arrastando os pés. Você veio para o culto com a cara de depressivo, com a cara de oprimido, com a cara de derrotado. Mas você não volta para casa do mesmo jeito. Você não vai voltar. Você vai voltar cheia da graça. Vai voltar cheio do Espírito Santo. Quem acredita, quem crê,
mas volta para casa de outro jeito. Aleluia. Volta para casa transformado, modificado. Volta para casa resplandecente. Olha o que eu falei. Você vai voltar para casa hoje brilhando. Aleluia. Seus pés vão brilhar, sua roupa vai brilhar. Os demônios vão ter que colocar as mãos no rosto. Os demônios não vão ter nem coragem de olhar para você, porque você vai sair daqui radiante. Você vai sair daqui brilhando. Você vai sair daqui resplandecendo com a glória de Deus que acende em ti nessa noite. Aleluia. Você veio para o culto fusco. Você veio para o culto caído, semblante caído, desanimado. Veio de cabeça baixa, mas vai voltar para casa de cabeça erguida. Aleluia. Crendo e acreditando. Ei, vigiai, porque o vosso adversário, ele anda ao seu derredor, procurando alguém, procurando um Judas, para poder tirar a vida dele. Amém? Não sei qual o caminho que você vai tomar nessa noite. Oxalá Deus que você tome o caminho que Pedro tomou. Oxalá Deus que você tome a decisão que Pedro tomou. Oxalá Deus que os inimigos não prevaleçam contra você. Eu não sei o que está acontecendo lá na sua casa, lá onde você vive, lá onde você mora. Eu não sei o que está acontecendo, mas a opressão sobre você é muito grande. A pressão, a cobrança sobre você é tão forte que até você, Senhor, ninguém merece uma coisa dessa. Uma pressão dessa é muita cobrança, é muita opressão. Senhor, me mata, tira a minha vida. Quem nunca falou isso para Deus? Eu creio que a metade das pessoas que um dia serviram a Jesus, servem a Jesus, falaram isso. Sabe por quê? Porque a pressão é tão forte. Deus, quando criou o ser humano, Deus não criou o ser humano para morrer. Aleluia. Deus criou o ser humano para que o ser humano fosse eterno. Sabia disso? Mas por causa da queda, por causa do erro, do fracasso do homem, o homem agora está fadado à morte. Quando a pessoa abre a boca e pede para que Deus tire a vida dele, quando a pessoa abre a boca e pede para que Deus mate ele, na verdade, as palavras dele, aquilo que ele está falando não vem de dentro, é da boca para fora. Porque não existe inimizade entre o homem e a morte. O homem não foi criado para morrer. Ou seja, o homem e a morte não combinam. Eles não têm aliança. Quando você diz, Senhor, tira a minha vida, as palavras não vêm de dentro. As palavras, elas são da boca para fora. Como Deus entende a linguagem do ser humano. Como Deus entende a linguagem do sofrimento do Senhor. Você quer que eu te mate, mas você quer que essas palavras são da boca para fora. Então eu vou fazer o contrário. Em vez de eu te matar, eu te trago vida nessa noite. Glória a Deus. Eu trago esperança para você nessa noite. Aleluia. Receba esperança. Aleluia. Receba paz no seu coração. Receba paz de espírito, porque hoje você veio atormentado. Hoje você veio para o culto e veio angustiado, veio atormentado. Há um demônio de acusação sobre você, sobre a sua vida. Mas Deus hoje vai pegar as garras desse inimigo e vai tirar de cima de você, porque a vitória será sua. Quem crê nisso? Quem crê? Aleluia. Eu encerro aqui. Vigia. Ei, mulher de Deus, vigia. Levante a cabeça, sacode a poeira, dê a volta por cima. Ah, pastor, mas o que eu fiz foi feio demais. Todo mundo erra. Aprenda isso. Ninguém está livre do erro. Ninguém está livre da queda. Ninguém está livre do fracasso. Todo mundo erra nessa vida. Você não é a única. Você não é o único. Todo mundo erra nessa vida. Sabe o que é que você faz? Pegue os seus erros. Pegue as suas quedas, os seus fracassos. Em vez de você querer abandonar Jesus, em vez de você desatinar, fazer o que Judas fez, pelo contrário, pegue isso e traga como combustível para você. Aleluia. Traga como perseverança para você. Permanecer, não permaneça. Pastor, está passando a mão no pecado de alguém? Não estou passando a mão no pecado de ninguém. Mas também não posso acusar você. Também não posso dar de ideia de você, porque quem sabe eu erro mais do que você. Quem sabe eu sou mais pecador do que você.
Então pegue o seu erro e transforme ele em força. Pegue o seu erro e transforme ele em combustível e caminha. Segue em frente. Jesus olhou para uma mulher que foi apanhada em adultério. Jesus olhou para uma mulher que foi apanhada em um ato adulterando. Aquilo era um ato de morte. Os homens vieram para matar ela e matar Jesus. Naquele dia quem ia ser morto era ela e Jesus. Jesus olhou para ele. Jesus olhou para os homens, olhou para ela. Jesus disse: eu não posso te acusar. Olha que coisa linda. O único que podia acusar ela, ele disse: eu não posso te acusar. Jesus disse: quem aqui no meio desse povo não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. Mate ela. Atire a primeira pedra. Quem nunca errou na vida, aleluia, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos foram saindo daquele lugar, um a um, começando dos mais novos até os mais velhos. De repente só fica Jesus e a mulher. Jesus disse: mulher, cadê os teus acusadores? Mulher, cadê aqueles que te apontaram? Cadê os santarrões de plantão, mulher? Cadê o religioso? Cadê eles? Cadê eles? E ele chegou. Ninguém atirou pedra em mim, ninguém me acusou. Jesus, tampouco eu te acuso. Pega o teu erro e vai embora. Vai para casa, vai embora. Vai, caminha. Continua, segue a vida. Segue a sua vida. Palavra de Jesus para você nessa noite. Segue a sua vida. Pastor, o que é que eu faço? Dobra os joelhos. Pede perdão. Errou, Senhor, eu errei. Eu fiz besteira, pisei no tomate. Coloquei a carroça na frente dos bois. Eu vacilei. Errou, pede perdão. A Bíblia diz assim: se o seu pecado for negro como um carvão, ou vermelho como a escarlata, se você tiver coragem de dobrar o joelho aqui e pedir perdão, ele fará do seu pecado mais alvo do que a branca neve. Aleluia! Aleluia! Levanta e anda nessa noite. Fique de pé. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Levanta nessa noite. Toma uma atitude. A decisão é sua. Ou você toma o mesmo caminho que Pedro tomou, ou você toma o mesmo caminho que Judas tomou. A decisão é sua. Coloque as suas mãos. Bispa, aquele playback está na agulha. É aquele, né? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão no seu peito. Coloque a mão sobre o seu peito. Feche os olhos. Pai, Senhor, eu quero te apresentar todos que estão aqui nessa noite, Jesus. Pai, é uma noite de palavra de arrependimento, Senhor. Só o Senhor sabe como essa mulher chegou aqui, como esse homem chegou aqui, Senhor. Deus, não deixa ele voltar para casa do mesmo jeito. Não deixa ela voltar para casa com as mãos vazias, Pai. Que ela volte para casa de posse de um grande milagre nessa noite. Senhor, eu quero abençoar a todos nessa noite. Do maior ao menor. Do mais velho ao mais novo. Do mais forte ao mais fraco. Que todos, sem exceção, todos venham ser abençoados nessa noite. No nome de Jesus. A igreja diz amém. E a igreja diz amém. Dê uma salva de